Valeu, Paulinho. Já? Valeu, Paulo Witter. Lucélia, obrigado. Zé Maria deve estar aí também, né, Zé Maria? Ê, danado, vou te contar, viu? Vamos começar do começo, porque senão parece que não tem começo, né? Amigas e amigos do Centro Espírita Allan Kardec de Conchal, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então, vamos agradecer, Paulinho, esse convite tão gentil que vocês fizeram para a gente, para estarmos juntos nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os que estão conectados conosco nesta live, nessa transmissão ao vivo. Fico muito feliz de poder atingir tanta gente a um só tempo. Obrigado pelo convite, obrigado pela conexão. Também vou aproveitar e agradecer, que tenho certeza que o pessoal lá deve estar assistindo, o pessoal de Nova Odessa, no Centro Espírita homônimo, né? Centro Espírita Allan Kardec de Nova Odessa, a nossa querida Janaína, a nossa Zê, o nosso querido Oswaldo também, toda aquela turma de lá. Muito feliz de estarmos juntos, ok? Nós vamos passar agora nesses 45, 50 minutos caminhando por aqui sobre os espíritos, porque a gente fica imaginando, Manolo, como é que é esse negócio? Que história é essa? Eu falo, gente, primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é que nós somos espíritos. Acabou. Mas como assim, mano? É por isso, senão não dá liga. Percebeu? Senão não dá liga. Se a gente ficar pensando que é outra coisa, que isso, que aquilo, não dá. Então, nós temos que entender que nós vamos de simples ignorantes até espírito puro, do jeitinho que Deus quer. E nós começamos a nossa caminhada como espíritos simples e ignorantes. Começamos como princípio inteligente, e a partir daí, depois da nossa individualização, aí nós vamos caminhando do simples e ignorante até atingirmos o topo da escala, que é chegarmos a espíritos angélicos. O que o pessoal confunde com anjo, não é anjo, porque não tem asa, não é esse papo de alados, é o quê? É a luz que nós vamos adquirindo durante esse tempo todo, que vai assim, invadindo o espaço e parece que nós temos asas, mas não são asas, é a nossa luz refletindo em todos os trabalhos que nós fazemos quando somos espíritos puros, ok? E nós vamos acompanhar essa daqui, passar por Kardec, os espíritos, pergunta 96 até 116, se não me engano. E nós vamos passar pela escala espírita e nós vamos detalhar alguns pequenos trechos do que nós fazemos e onde fazemos. Por isso o título, Os Espíritos e Seus Mundos, que começa neste instante. Vai, garoto! Olha lá! Os Espíritos ok, meninos e meninas, só até as 8 dos espíritos que estão trabalhando na comunicação, eles respondem, ó, é esse número. Por quê? Porque, cara, por um determinado nós todos passamos, mas carregando, mesmo que deixamos de uma outra categoria, nós ainda trazemos pedaços de onde passamos. Ainda não somos fora de série. Se ligou? Então, olha, por quê? Mas não podemos multiplicar ou restringir as divisões de acordo com o que a gente vê características comuns a vários grupos. É pelas então, todos nós temos coisas aí mais
um primitivo, praticamente. Nós temos coisa aí, mas temos alguma coisa que o que nos une neste momento são as nossas igualdades. Percebeu? Se nós quisermos aumentar a quantidade de divisões, classes, você tem ser determinado de determinado aquele que é didático. Ele pegou essas aves, ou seja, tem esta, tem mais esta e esta. Dessas três, vamos fazer o que quisermos quando você vai estudar no detalhe. Então, você pode alongar e você pode restringir. Ok, meninas? O que é? Ó, aqui, a espírito dos espíritos. A grande base é o quê? Vai escutar o barulhinho, e aqui não é barulhinho, não. Espíritos imperfeitos. A base dos espíritos imperfeitos. Imperfeitos. Ou seja, um estágio avançado. Depois, no meio, ó, nós temos espíritos bons. Bons. Não são, ó, não são um top, não são nada. São espíritos puros. Do universo, porque caminha a gente. A caminhada longa. Perceber. Daqui até aqui, que na cadeira. Né? A minha gatinha não. Até chegarmos aqui, vai um tempo, um dos gêmeos. Cadê o plateia aqui também? Pensa que não. Não, gente, eu não sei onde que nós paramos, porque caiu a transmissão. Em 5 minutos eu devo ter falado um monte de coisa. Então eu vou retomar aqui. Nós estamos a base da pirâmide, espíritos imperfeitos, o meio, espíritos bons, e aqui, espíritos puros, no alto da pirâmide. Isso por quê? Porque nós temos que ter a... Vê se a Amanda também está com... Tirou também a da Amanda? Vê se... porque aqui nós temos o quê? A escala espírita. Então, como eu estava falando, se nós não tomarmos consideração de que nós somos espíritos, isso daqui perde o sentido. Por quê? Senão a gente cai no que as igrejas dogmáticas nos dão como destinação final. Destinação final nas igrejas dogmáticas, 2 possibilidades somente. Céu e inferno. Menino de Deus, quem que vai para o céu? Fala para mim. Ninguém. Por quê? Porque o céu é destinado àqueles espíritos que são assim, divinos, praticamente. Não tem. Não tem, pelo menos não num planeta de provas e expiações. Percebeu? Por quê? Porque não dá, porque eles esquecem que nós somos espíritos e que nós vamos atingindo essas escalas com o tempo que nós vamos passando, através de diversas reencarnações. E não encarnamos somente neste mundo, nós encarnamos em diversas outras, em diversos outros planetas, no espaço, é simplesmente maravilhosa. Por quê? Porque mostra quando o ser humano acorda. Quando ele acorda. E ele acorda de uma maneira violenta.
Se ligou? É esta cena aqui, este monte de ossos, onde nós vamos descobrindo a nossa força. Isto é um mundo primitivo. Nós já estivemos lá. Aí é que a gente começa a sair da animalidade para o estado hominal. Se ligou? E saímos como? Com os instintos que temos ainda do mundo animal. Ganhamos a consciência e nos conscientizamos de que temos muito mais força do que aquilo que imaginávamos. Então, nós começamos a utilizar equipamentos para isso. Ok, meninos e meninas? Então, aquela parte é mais ou menos para mostrar isso. E agora nós vamos... Olha o barulhinho para acordar. Escutou? Opa! Agora, do mundo primitivo, a gente passa para este, ó. Provas e expiações. Terceira ordem. Se ligou? São o quê? Espíritos imperfeitos. O que é que predomina? Mais matéria e menos espírito. Nós temos os cuidados só com o quê? Com o corpo físico. Porque é o que nos interessa naquele momento. Nós não estamos pensando em nada além. Nós estamos no limiar da nossa transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Nessa terceira ordem, espíritos imperfeitos, ó, temos mais matéria, menos espírito, ignorância, não sabemos nada, orgulho, cheios de orgulho, porque é a força, eu sou mais forte que você, eu sou orgulhoso, e o egoísmo, tudo é meu, por quê? É o instinto de sobrevivência. Você vê como nós carregamos características disso ainda hoje, quando nós somos crianças? É o espírito egoísta, para quê? Para garantir a sobrevivência que nós teremos, ok? Então, ó, nesta ordem, nós temos intuição de Deus, mas não compreendemos Deus. Nós sabemos que tem alguém superior, mas não sabemos quem e nem temos a compreensão de que ele seja. Nem todos são essencialmente maus. Essencialmente maus. Alguns já têm alguns traços um pouquinho melhores. Aliam a inteligência, a maldade ou a malícia. Ok? Isso daqui é dividido em 5 classes principais. E todas elas, de maneira geral, vão apresentar isto daqui. Particularmente quanto à compreensão de Deus, quanto à maldade, quanto à malícia e quanto ao fato de que não somos essencialmente maus. Ok? Olha, 10ª classe, espíritos impuros. Aquela ordem é geral. E aqui a classe dos espíritos impuros. Objeto das preocupações, o mal. Isso estamos no mundo de provas e expiações. Quando estão desencarnados, dão conselhos pérfidos. Esses conselhos que a gente não aproveita para nada, que a gente fica escutando um monte de gente falar aqui do lado. Olha, não se aproveita nada. Por quê? Porque é só para gente brigar. Discórdia. Ainda hoje nós ouvimos muito esse pessoal. Por quê? Porque a gente fica ligado neles. Desconfiança. Nós temos desconfiança de tudo ainda. E olha, é a 10ª classe, espíritos impuros. E quando estão encarnados, como é que eles vêm? Porque não tem milagre, percebeu? Não tem milagre. Então eles vêm cheios de vícios. Temos pessoas com muitos vícios ainda. Paixões, vícios e degradantes. Relativas ao sexo, né? Pessoas que fazem assim absurdos ainda hoje. Sensualidade, crueldade. Bom, tem muito vídeo que passa por aí que mostra essa crueldade do ser humano com o próprio ser humano. Do ser humano adulto com crianças. Um horror, ainda hoje. Hipocrisia. Esse negócio assim de ser hipócrita, né? De falar e não fazer. Cupidez. Cupidez é uma ambição desmedida, dessa que nos faz passar por cima de todas as pessoas para conseguirmos os objetivos. E uma avareza só. Então, eu não gasto nada, eu só guardo, porque é ainda o instinto de preservação. Ok, meninos e meninas? E aqui a 9ª classe, espíritos levianos. Ó, característica. Ignorantes, malignos, inconsequentes, levianos e zombeteiros. Lembrou? Aquelas brincadeiras todas, aquelas bobagens que a gente fala, tudo aqui desse pessoal. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Olha o nome desse povo.
duendes, para aqueles que acham que duende não existe, diabretes, gnomos e trasgos. A hora que vai para o dicionário para ver isso tudo aqui é a mesma coisa. Duende, sinônimo de diabretes, sinônimo de gnomo e de trasgos. Isso na Escócia, na Irlanda, né? Particularmente naqueles filmes são retratados todos eles dessa forma, percebeu? Então, esses aqui são desse jeito. São levianos. O que eles gostam? Fazer brincadeira, sumir com coisa, levar coisa, parecer coisa. Tudo desse jeito. E, ó, estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem muitas vezes para tarefas menos importantes. Por quê? Porque tem coisas que às vezes precisa ser feita. E um espírito mais elevado não tem condições. Quem que vai? Esses aqui, que são ignorantes, que são levianos, que são zombeteiros. Eles vão por quê? Supervisionados. Ok? Quando eles não estão supervisionados, aí, ó, Deus nos acuda. Nos acuda. Na 8ª classe, ainda na 3ª ordem, mundo de provas e expiações, nós temos os espíritos pseudo-sábios. Esse é da hora. Se liga com o que é esse povo. Conhecimentos bastante amplos. Se ligou? Julgam saber mais do que sabem. Esse é o problema. Por quê? É o tipo de espírito que tem sempre resposta. Cara, quando a pessoa tem sempre resposta, fica com o pé atrás. Por quê? Porque não é possível. Não é possível. A hora que a pessoa começa a responder tudo, para um pouquinho e pensa se aquilo realmente está certo. Ó, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Percebeu? Então, é uma pessoa que tem assim, tudo direitinho, seríssimo. Eu vou falar o nome de um espírito que foi chamado de pseudo-sábio pelo Herculano Pires. Ramatiz. Se liga. Percebeu? E, cara, quando você, o Ramatiz tem um monte de livros. Um monte. Percebeu? E o Herculano Pires chamou de pseudo-sábio. Por quê? Porque tem muita coisa nesse meio que não tá bom. Ó, sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com erros absurdos. Sempre entendendo que os erros absurdos são em relação ao que a gente já conhece hoje. Então, tem coisa que a gente conhece hoje que já não dá para engolir coisa diferente. Entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia. A gente vê na codificação, particularmente na Revista Espírita, onde a codificação é bem detalhada, com muitos casos, com muitas perguntas, em que Kardec tinha que travar verdadeiras lutas para tirar dos espíritos a verdade. Por quê? Porque senão eles continuam naquela. Por quê? São teimosos. Por quê? Porque eles são orgulhosos. Por quê? Porque eles são presunçosos. Então, apesar de saberem muita coisa, nem tudo que se fala se aproveita. E Kardec tinha verdadeiras lutas verbais, buscando achar o ponto fraco do que estava dizendo. Para quê? Para que ele não colocasse nenhuma bobagem na codificação. Ok, meninos e meninas? E tem mais. Aqui também ainda provas e explicações. 7ª classe, espíritos neutros. Neutros. Detergente neutro. Tem gosto de nada, tem cheiro de nada. Tem? É neutro. Água. É neutro. Quando tem gosto, quando tem cheiro, é porque não é água, já está misturado, percebeu? Então, ó, isso daqui, ó, são os espíritos nem bastante bons e nem bastante maus. Estão no meio. Se ligou? Ó, 3ª ordem ainda aqui. Mesma condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. O termo vulgar aqui tem o sinônimo de comum. Ok? Não é a vulgaridade que nós entendemos hoje. É mesma condição vulgar da humanidade. Isso daqui está praticamente igual que o texto do Livro dos Espíritos. Então, vulgar como sinônimo de comum. É a humanidade comum. Somos nós. Se ligou? Ó, provas e expiações ainda. 3ª classe, 3ª ordem, 7ª classe. Tanto pela moral ou pela inteligência. Repara que todos nós somos
muito parecidos. Uma diferençazinha aqui, uma diferençazinha ali, uma coisa que a gente não admite aqui, outra admite ali, mas somos todos muito parecidos. E olha, apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Somos nós quando desencarnamos, não somos? Eu só falo do André Luiz, porque André Luiz é típico. É típico, cara. André Luiz chega do lado de lá, pensando que ele ainda está aqui. Todo posudão, lembra? Chegou arrebentado, tudo, mas o que eu estou fazendo aqui? O pessoal chamava de suicida, ele falava, suicida nada, o que é isso? Percebeu? Depois que ele foi resgatado, parece que piorou. Por quê? Porque ele se achava o médico, né? O top. O pessoal falou, não, fica aí, André, beleza, fica tranquilo, até que caiu a ficha. Cara, a hora que caiu a ficha, ele percebeu que não adiantou nada tudo que ele construiu, os títulos ficaram por aqui, o conhecimento foi com ele, mas os títulos ficaram aqui, e que não tem médico, tem espíritos que sabem isso, sabem aquilo, e que buscam transmitir para as outras pessoas os conhecimentos que têm. Simples assim. Percebeu? Então, ó, ficam apegados às coisas deste mundo. E quando nós estamos encarnados, a mesma coisa. A gente passa a vida querendo conquistar coisa, não passa? Porque eu quero a minha casa com 4 quartos, sala, cozinha, banheiro e closet. Que eu quero o meu carro do ano. Que eu quero isso. Que eu quero aquilo. Que eu quero aquilo outro. Junta dinheiro, põe na poupança. E quando vai embora, neguinho, já Elvis, valeu, ô louco meu! E aqui, 6ª classe, já estamos chegando para a mudança. Espíritos batedores ou perturbadores. Como é que começou mesmo o espiritismo? Irmãs Fox? De que jeito? As batidas, toque, 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 toque. Até que a Kate, se não me engano, chegou e falou, nossa, isso daí não pode ser uma batida assim. Isso tem um sentido, isso tem um significado. E ela montou um código de letras e batidas. Para quê? Para ver o que é que o tal do pé rachado, split foot, queria dizer com aquilo. Ok? Então, começou aqui. Por quê? Porque é fácil de fazer barulho. É fácil. O pessoal do lado de lá faz barulho. Eles conseguem manifestar o barulho aqui. Eles pegam ondas, pegam transmissões, pegam ruídos e fazem o barulho aparecer. Ó, não formam uma classe distinta, podem pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Então, você vê que está tudo junto e misturado. O Kardec é da hora, ele pega pelo que é coletivo, né? Pelo que todo mundo pode aparecer. E batedor e perturbador, todos nós podemos ser. Ok? Ok. Manifestam-se por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar, etc. Brincadeira do copo, todo mundo já brincou? Então, são esses espíritos que ajudam nessa brincadeira. É bom? Não, não é não. Por quê? Porque se esse povo fica, nossa, transforma a nossa casa assim num verdadeiro pandemônio, numa verdadeira profusão de efeitos físicos, de efeitos telecinésicos, enfim, uma coisa de louco. Olha, do ar, de repente, aquele bate um ar danado, você não sabe de onde veio, de repente começa a cair tudo na tua cozinha, você vai lá e não caiu nada. Manolo de Deus, quem lê o meu livro do Conta Marvô, tem uma história que aconteceu comigo lá no Cangaíba, que foi exatamente isso, ó. Um deslocamento anormal de corpo sólido. Só que foi só o barulho. Não teve nada, não aconteceu o deslocamento, mas o barulho. Espíritos batedores que fizeram com que parecesse que a casa estava caindo, a cozinha estava caindo. E, no entanto, não teve nada. Ok, meninos e meninas? E os espíritos elevados, quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Quer ver um negócio legal onde isso aqui foi usado? Lembra de Jesus, quando ele estava vindo de Decápolis para Cafarnaum? Aquela tempestade que se formou no mar de Genezaré? Como é que Jesus acalmou aquela tempestade toda? Ele, com certeza, pegou esses espíritos e pediu para que eles fizessem com que aquela tempestade passasse. Um espírito superior, utilizando-se
de espíritos de categoria mais baixa, para quê? Para fazer alguma coisa que eles poderiam fazer pela densidade que eles têm. Ok, meninos e meninas, e se liga! Mudamos de categoria. Vamos para a regeneração. Escutou o barulhinho? Quando escuta o barulhinho, fica ligado, porque aí tem, valeu? Segunda ordem, bons espíritos. Agora a descrição geral do que são bons espíritos. Depois nós vamos para detalhamento. Mais espírito, menos matéria. Tem gente aqui, no mundo de provas e expiações, que já é mais espiritualidade do que materializado. E a segunda ordem é descrita como pertencendo aos mundos de regeneração. Só que tem gente aqui que já tem características desse tipo, mas ainda não está. Mas estará, ok? Ó, desejo do bem. Todos nós praticamente desejamos o bem, mas não para todos. Não é? Para a grande maioria a gente não deseja nada. A gente fica na nossa, não é assim? Não, tô na minha. Beleza. Percebeu? Ó, proporcional ao grau de evolução. Continuam como quando estavam encarnados, compreendem Deus e o infinito, gozam a felicidade dos bons, sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Então, isso daqui já estamos no mundo de regeneração. Os desencarnados, nem agora aqui como espíritos, desencarnados, despertam bons pensamentos. Quando eles vêm falar com a gente, quando vem dar alguma dica, é dica boa. Desviam os homens sempre como humanidade, pessoas, desviam as pessoas do caminho do mal. Ou seja, repara que quando a gente vai fazer alguma coisa ruim, tem sempre aquele aperto no coração. Por quê? São os amigos do plano espiritual que nos estão ajudando. Então, eles nos dão essas dicas para quê? Para que a gente pare. Para que a gente perceba que não é o melhor caminho. Protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Por quê? Porque nós temos, entendeu uma coisa, somos espíritos, vamos mudando a cada encarnação, e os amigos que nós deixamos para trás, amigos de outros carnavais, eles não querem perder a companhia agradável do amigo que se bandeou para o lado do bem. Então, continua atazanando. Para quê? Para ver se ele volta. Volta, volta, volta. Se ligou? E quando a gente não volta, aí eles ficam atazanando um pouquinho. Quem que ajuda? Esses bons espíritos, que vão despertar em nós bons pensamentos, que vão nos proteger durante a vida. Para quê? Para que nós tenhamos boas condições de continuar caminhando. Ok, meninos e meninas? Quando encarnados, bons e benevolentes para com semelhantes. Pessoas boas. Nós vemos pessoas boas assim. Não se deixam levar pelo orgulho. Beleza, sou isso, sou aquilo, mas estou de boa. Nem pelo egoísmo, dá para dividir. Nem pela ambição. Quero ter uma vida boa? Quero. Mas também não preciso ter nada além do que eu necessite, ok? É mais ou menos isso. Não provam ódio nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. Nós estamos quase aqui. E aqui nós somos 4 grupos principais. No outro nós éramos 5, lembra? E o tempo todo que passamos lá no mundo primitivo, quantos séculos, quantos milênios levamos lá de princípio inteligente até o mundo primitivo? As duas asas que nós temos, lembra? Nós temos a asa intelectual e a asa moral ou a asa espiritual. E olha, aqui na quarta classe,
escolhidos para quê? Para ficarem numa boa. Menor progresso moral, maior progresso científico. Esses encaram a ciência pela sua utilidade, ou seja, eles têm moral, mas o que predomina ainda é o progresso científico. São os gênios que encarnam de vez em quando entre nós, que, apesar de não serem assim moralmente maravilhosos ou isso aqui, trazem dentro de si esse progresso científico. E são livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque isso já ficou para trás. Então, todas aquelas coisas, estupidez, ambição, a sexualidade, tudo isso daí ficou para trás. Não que isso não exista, né? Porque nós temos que ter o que nós precisamos. Ok? E agora, nós vamos ver aqui, ó. Aqui ainda é a segunda ordem, ó. Mas onde é que nós estamos? No mundo feliz. Toda a paisagem mudou. Percebeu? Ó. Terceira classe, espíritos prudentes. São da mesma ordem, só que ainda já estão num outro mundo diferente, mas pertencem à mesma ordem. Por quê? Porque são características que já faz com que eles tenham uma classificação melhor. Olha, qualidades morais da ordem mais elevada. O anterior era a qualidade científica, não é? Esse não. Esse tem mais qualidade moral. Por isso é que a gente tem que botar na cabeça. Não adianta só o conhecimento científico. Nós temos que colocar na nossa vida o conhecimento moral. Não adianta a gente ser muito cientista e ficar despejando ódio pelas internets da vida, ok? Não adiantou nada, ok? Olha, dotados de capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Julgar as pessoas e as coisas, ok? Mais as coisas do que as pessoas. Então, quando a gente vê uma pessoa, esse espírito prudente, ele vai com mais tranquilidade e ele tira, assim, uma leitura muito mais tranquila do que seja, ok? E aqui, ainda no mundo feliz, mas segunda ordem, os espíritos superiores. Ciência, língua digna, elevada e frequentemente sublime. Frequentemente sublime. Então, nós às vezes temos manifestações, mensagens que nos são oferecidas, e a gente percebe a qualidade do espírito pela linguagem que ele usa e pelos conceitos que ele esposa, que ele tem. Então, aí dá para a gente perceber quem é. Por quê? Porque tem gente que escreve muito bem, o pseudo-sábio, mas que ainda, dentro do que escreve, tem coisa que não bate. Aqui não. Aqui não. Linguagem benevolente, digna, elevada, sublime. Lá para cima. Ok, meninos e meninas? Ó, estão aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo. Então, quando nós recebermos uma mensagem qualquer, vamos passar pelo crivo da nossa razão, como nos pede Kardec. Porque às vezes tem coisas muito lindas, mas tem alguma coisa que não bate. E particularmente no que se refere a datas. Cuidado com data. Por quê? Porque o espírito superior não vai falar em datas. Não vai. Por quê? Porque não tem como. Não tem como. As coisas andam, mas elas não são assim, decididas só linearmente. Tem
tudo, tem todos os acontecimentos do dia a dia influenciando tudo que nos acontece. Então, não dá para acreditar em data, ok? Comunicam-se com os que procuram de boa fé a verdade. Só que é interessante, né? A verdade é de cada um. Então, nós procuramos a nossa verdade. Nós vamos buscando melhorar a nossa verdade. Eles estão nos orientando. Só que muitas vezes a gente nem escuta. Por quê? Porque a verdade que eles têm é tão distante da nossa realidade que nós achamos que não é possível. Então, aí a gente começa a pedalar um pouquinho, a patinar. Afastam-se dos curiosos ou daqueles que se desviam da prática do bem. Isso acontece muito com médium, particularmente, né? Médium de cura. Médium de cura é danado para sofrer ataque. É danado. É uma prova pior do que ser rico. Porque ser rico é uma prova dura. É tão dura quanto a de ser pobre. A de ser pobre eu tô passando. Cara, tá uma barra. Mas a próxima que eu vou passar é de rico. E depois, para fechar, a de médium de cura. Nossa, aí, ó, aí arrepiou. Não é isso? Aí arrebentou tudo. Pelo amor de Deus. Se ligou? Então, olha, quando a gente... Parte que nem eu gosto de falar de médium de cura por causa disso. Por quê? Porque é uma coisa que realmente aparece demais. Aí o que acontece? Aparece o que nós somos também. Então, às vezes, aparece o nosso orgulho, a nossa ambição, o nosso descomedimento com as coisas, e aí a gente abusa um bocadinho. Estamos cansados de ver exemplos sobre isso na mídia. Ok, meninos e meninas? Maravilha! Se liga! E, ó, quando por exceção se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. Progresso de quem? Do nosso progresso, bem? Por quê? Porque eles sabem tanto que eles vêm nos ensinar o que nós poderíamos fazer. E nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Se ligou? Todo mundo pensou em Jesus nesse momento, né? Mas ninguém classificou Jesus. Não dá para classificar. Por quê? Porque nós não temos a experiência para isso. Realmente, Jesus é um modelo. E ele foi realmente perfeitíssimo no que veio nos mostrar. Mas não dá para dizer se Jesus é espírito superior ou se Jesus é de uma próxima categoria. Você ligou? Ninguém classifica. O que nós sabemos é que realmente Jesus é top de linha e nos mostrou que nós podemos ser perfeitos aqui, de acordo com o modelo de perfeição que nós temos. Sempre relativos a Deus, que é o que ele fala, né? Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Vosso Pai, não ele. Se ligou? Nego, tem mais! Opa! Aí sim, estamos aonde? Mundos divinos. Na anterior, nós estávamos em mundos felizes. Se ligou? Segunda classe. E agora aqui a classe primeira ordem, classe única, espíritos puros. É o top. É o top. Chegou aqui, como nos diz na pergunta 11 do Livro dos Espíritos, nós veremos Deus. Manolo, como é que é isso? Nós veremos Deus e mais, compreenderemos Deus. Por quê? Porque não necessitaremos mais reencarnar. Aí muda tudo. Por quê? Porque você não vai ter essa prisão. Ou essa prova de ficar preso dentro de um corpo físico. Por quê? O corpo físico impede que a nossa consciência expanda. Por quê? Porque é o que a gente tem para hoje. Se ligou? Aqui não. Aqui nós vamos trabalhar como co-criadores em plano maior. Por enquanto, nós somos co-criadores em plano menor. Ó, construímos casas, não construímos aviões, como é que fala? Submarinos, navios, iates, automóveis.
trazemos espíritos para cá através da biologia do nosso corpo físico, para que eles tenham oportunidades, isso também é criação. Mas é plano menor. Um plano maior, negou. Nós vamos estar do lado de Deus construindo o quê? Galáxias. Nossa! Já se imaginou construindo uma galáxia? Ai, Manolo, quanto tempo isso demora? Bilhões de anos. Por isso que não tem tempo. Percebeu? A gente chega lá e começa a semear. Lembra da parábola do semeador? A gente semeia o quê? Germes de vida. Porque na natureza não há saltos. Então tudo é devagar, devagarinho, tipo Martinho da Vila. Por isso que está tudo aí, mas nós demoramos para descobrir. Então nós vamos trabalhar com Deus, co-criando em plano maior. Ó, nenhuma influência da matéria. Por quê? Porque não encarna. Você ligou? Superioridade intelectual e moral absoluta em relação a quem? Aos espíritos das outras ordens. Não em relação a Deus. Porque Deus é o absoluto. E nós todos, a sua criação, relativos. Ok, meninos e meninas, não necessitam mais reencarnar e são co-criadores em plano maior. Beleza até aí? Maravilha? Estamos quase terminando, ok? Aqui, o texto já acabou. Aqui ia entrar uma música que eu vou pedir para que vocês ouçam depois. A música é Caminhar, do Fernando Ordones. Eu também não vou passar, porque senão eles tiram do ar. Isso tem direito autoral, eles vão tirar do ar. Mas pega no YouTube. Esse Fernando Ordones é um compositor radicado aqui em São Paulo. Ele faz músicas para o Centro Espírita Perseverança. E essa música é de lá. É uma música que chama Caminhar e que nos mostra exatamente isso. Que nós temos que caminhar sem medo. Sem medo de ser feliz. Por quê? Porque a nossa destinação é chegarmos a espírito puro. Mas o trabalho de chegar até lá é nosso. Nós já pegamos tanta coisa de princípio inteligente até agora que não dá para desistir no meio do caminho. Então, vamos continuar nos livrando das amarras que nos prendem. Vamos continuar caminhando e deixando para trás um monte de coisa ruim. Mas vai deixar a coisa ruim como? Praticando coisa boa. Se ligou? Não tem milagre. A gente não se livra dos defeitos. A gente acumula qualidade. E esse acúmulo de qualidade é que nos livra do que nós achamos que é defeito. Valeu? Então, cuidado. Vamos exercitando coisas boas. Ah, Manolo, como é que eu faço? Eu ainda penso coisa ruim. Faz como o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também falava isso. Caiu de novo, eu acho. Não, tá aqui. Paulo de Tarso falava exatamente isso. Quando eu quero fazer o bem, o que eu faço é o mal que eu ainda tenho dentro de mim. Paulo de Tarso, imagina a gente. Todos nós queremos fazer o bem, mas de vez em quando a gente não consegue. Então, nós temos que entender que é um trabalho de perseverança, de luta interior, de força. Para quê? Para que nós consigamos superar o nosso maior inimigo. E quem é o nosso maior inimigo? Você está pensando que é o teu cunhado? Está pensando que é o teu sogro? Está pensando que é teu genro? Está pensando que é tua sogra? Não! O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, se ligou? E é desse eu egoísta ainda que nós temos que nos livrar. Desse eu que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente continua fazendo o que fazia há muitos anos atrás. Ok? Então vamos nos livrar de nós mesmos. Valeu? Bibliografia utilizada. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, itens 96 a 113. As imagens do Google, os vídeos do YouTube, o Odisseia no Espaço e a música Caminhar também. Ok, meninos e meninas? Eu vou falar agora do quê? Dos